Quebraram o vidro do meu carro, Que isso, cara? arranharam o meu carro, apedrejavam minha casa, Que jogavam pedras, isso, bicho? batiam com coronhada de revólver no meu portão. Sai aqui, ô filho de Satanás! Aí Que eu tava isso, gravando, Jesus? minha vizinha de apartamento, que ficava gritando, dizendo que eu não ia gravar, eu não ia falar do Jesus dela. Então ela mandava, vai te, Fufu, Hum. vai tomar naquele lugar, seu miserável, seu covarde, enquanto eu tava gravando, era apartamento juntinho um com o outro. Quando você se viu ateu, você ainda estava na igreja, atuando como pastor, ficou por um Sim. tempo ali ainda como pastor, vendo como é que saía, ou foi uma coisa assim abrupta, aconteceu depois de você sair da igreja? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse processo. Cara, eu estava na igreja ainda, pregando, eu comecei a perceber, me dar uma crise de consciência, de saber que o que eu estava falando e ensinando para as ovelhas era errado. Eu comecei a perceber que meu caminho não era aquele lá mais, entende? É uma sensação muito ruim, é uma sensação muito perversa de você estar num lugar que não é mais o teu ambiente. Então, eu não sentia mais prazer na pregação, eu não sentia mais velocidade na minha voz, tonalidade, eu não sentia mais gosto em abrir a Bíblia para poder falar nada que tinha ali. Eu entrei, então, numa crise. Eu falei com o meu pastor e cheguei para ele e falei, pastor, eu quero desistir do pastorado. Aí ele falou, ô, meu amado, porque ele me chamava de meu amado. Ô, meu amado irmão, eu sei que os jovens, né, a fase adulta também, a gente sofre muitas dificuldades, perseguições, mas se foi adultério, ou se foi fornicação, ou se foi um problema espiritual, fale com o seu pastor, fale comigo, que a gente vai orar junto, o Espírito Santo vai te restabelecer. Aí ele falou, foi problema de sexual ou alguma coisa? Eu digo, não, pastor, mais grave do que isso. Ele falou, mais grave do que isso? Eu falei, sim. E aí ele falou, mas por que você quer abandonar a igreja? Eu falei, eu não quero só abandonar a igreja, mas sim abandonar o cristianismo em si. Porque eu acho, pastor, que eu sou ateu. Porque eu não acredito nessas coisas. Essas coisas não têm o menor funcionamento. Aí eu falei até do caso do irmão que estava na igreja. Eu falei, você sabe a irmã fulana? Ela está aqui entre nós há tanto tempo. A gente fala sobre cura, sobre possessões demoníacas, exorcismos. A gente fala sobre tantas coisas e a irmã fulana nunca e jamais se levantou da cadeira de rodas. Sabe, tem alguma coisa que não funciona. Ou é a nossa fé, ou é a falta de existência do outro lado. É falta de comunicação. Ou Deus não existe, ou ele existe, mas ele está fora de área, ou temporariamente desligado. Aí ele olhou e falou, irmão, aí ele mudou o rosto, semblante comigo, na hora. Aí ele mudou até o tom de voz. Aí ele falou, pastor Jason, eu posso admitir tudo, mas admitir blasfêmia na minha igreja, não. Desse jeito, ele mudou o tom de uma hora para outra, assim, pai, puf. Eu falei, mas o senhor acha que questionar é blasfemar? Como é que é? Aí ele falou, olha, se você quiser se desligar da igreja, para você não contaminar os demais, eu assino a sua carta e você se despede e vai na paz de Jesus ou de quem você quiser. Desse jeito. Aí eu prontamente deixei de lado, deixei de lado a igreja. A igreja me perguntou por qual motivo eu estava saindo, não expliquei também o motivo, porque eu não queria desestimular as pessoas quanto às suas crenças. Mas, meu amigo, daí por diante eu comecei a estudar. Estudar o quê? Teologia. Tanto é que as minhas obras que eu tenho aqui é tudo teológica, certo? E começando a estudar teologia para não entender, para entender que será que eu estou numa crise? Será que eu estou em pecado? Será que é o diabo que está fazendo isso comigo? Será que eu estou sofrendo uma influência demoníaca na minha vida? Será que a minha mente está possuída por algum mal? Jesus, me ajuda. Eu comecei a orar agora, sabe? Eu me ajoelhava na cama, Daniel. Cara, eu passava de joelhos. Eu dormia, Daniel. Eu dormia de joelhos. Dormia, porque eu me ajoelhava e pedia para Jesus, eu ficava ali, as minhas lágrimas não tinha nem o que chorar mais, de tanta crise. Aquilo me batia assim, toma, era ferrado mesmo. Era horrível Então você aquilo. teve uma época de muitas dúvidas, né? Não é como Crise, se você crise, tivesse se encontrado no ateísmo e, entendi, não existe Deus, vida que segue. Não, você ficou em crise, em com crise. dúvidas, ia e Sim. voltava, será que tem, será que não tem?
E foi um período Até solitário ou você teve alguma ajuda? Pessoas por Não, período perto para solitário. Não, período solitário? solitário, porque É. tudo que eu tinha ao meu lado eram ataques. Minha mãe, você tem que voltar. Meus irmãos, você tem que voltar. Os amigos, colegas, a família em peso, tudo cristão, sabe? Aí depois, quando viram que eu desisti realmente, aí beleza, enquanto eu estava no Facebook, postando coisas, postando as minhas ideias, antigamente no Facebook, antes do meu canal, depois, quando agora eu me decido a, a entrar no embate com a religião, de ajudar outras pessoas a entender, a ver o que eu vi, a enxergar a minha visão de mundo, aí eles começaram, então, não só minha família, mas eu recebi ataques de tudo quanto é tipo de lugar, de jeitos, flechas, sabe? É como se eu tivesse, como fosse metralhadores, fuzis de diversos pontos atirando em mim ao mesmo tempo, sabe? Já Então foi foi um ameaçado sofrimento. alguma vez de forma Ameaçado mais... alguma vez ou algumas Algumas vezes. vezes? Cara, bateram, já, depois quando eu criei meu canal, sabe, o pessoal começou a me perseguir e a fazer lixamento do meu nome, nossa, a me causar transtornos, trabalho, prefeitura, que eu era diretor do Departamento de Comunicação Social da Secretaria de Governo de um município da Bahia. E o prefeito chegou para mim e falou: Jason, cara, eu admiro o seu trabalho, admiro muito, assim, o que você faz aqui na prefeitura. Eu escrevia para a prefeitura, trabalhava como repórter, jornalista, redator, enfim. Aí ele falou mais uma coisa que eu não aceito é a sua descrença em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que nosso governo é pautado em Jesus. E aí, meu amigo, foi aonde a chapa esquentou pro meu lado. Aí eu peguei uma caneta, aí ele estava com a caneta do lado. Aí ele falou: tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta aqui é a mesma que vai assinar a sua exoneração do cargo de diretor-geral da Secretaria de Comunicação Social, a secretaria mais importante, ou uma das mais importantes da Secretaria de Governo. Aí eu peguei a caneta e falei assim: senhor Fulano, não posso falar o nome dele aqui agora, senhor Fulano, o senhor pegue a caneta e assine a minha demissão, a minha exoneração. Porque eu vou me sentir um covarde diante do Senhor em não expor e não assumir a minha identidade. Se o senhor não aceita o meu posicionamento pessoal, aí é uma coisa entre mim e o senhor. Já é um embate entre mim e o senhor. Agora, a minha profissão não tem nada a ver com a sua posição. A minha profissão não tem nada a ver com a sua posição. O que o senhor pensa, eu deixo de pensar. Eu chego aqui no meu horário certo, saio no meu horário certo, eu cumpro meus deveres. Agora, o que eu faço nos meus bastidores, isso não tem nada a ver com você. Aí ele falou assim: mas isso vai prejudicar o nosso governo. Como é que as pessoas vão votar em mim sabendo que eu estou com um ateu, com um filho do diabo perto de mim? Desse jeito, Daniel. Eu estou com um filho do diabo. Aí aquilo para mim foi desmoronador, sabe? Foi como se dilacerasse tudo, rasgasse os tecidos, sabe? Do órgão todo. Aí eu falei, caramba, cara. Aí eu comecei a sentir meus primeiros sintomas de perseguição. Mas eu continuei. Aí criei meu canal Fala Teu. Depois eu mudei, tive que mudar. Aí mudei para Teologia Reversa. Coloquei Teologia Reversa. Mas depois eu fiquei pensando, falei, teologia reversa? Porque eu fui consertar o carro um dia e o mecânico falou assim: ah, você tem canal no YouTube? Eu falei, tenho. Qual é o nome do canal? Eu falei, Teologia Reversa. Aí aquilo deu um bang na cabeça do cara. Ele perguntou: Teologia Reversa? O que é isso, Teologia Reversa? Eu falei, "Ih, eu tenho que mudar o nome do canal, não dá certo não." Aí Antônio pediu, falou: Jason, posso pegar esse nome do canal, Teologia Reversa, para eu ficar com ele? Eu falei, pode. Aí eu fui e criei o Além da Fé. Aí agora, com Além da Fé, Daniel, rapaz, o pessoal me abraça da paz do Senhor. Você tem um canal no YouTube? Eu falei, tem. Qual é o nome do canal? Além da Fé. Ele, oh, a paz do Senhor Jesus. Me dá um abraço aqui. Ô, meu irmão, como é que você tá? Eu digo, entra lá, sabe? E o pessoal hoje me abraça, festeja, quem não me conhece, diz, ó, isso aqui é o nome de Deus, tem um canal chamado Além da Fé. Eu já recebi oração, sabe? Olha, tem aqui conosco o nosso amado irmão Jason, que está nos visitando hoje, ele tem um canal maravilhoso chamado Além da Fé. Siga o irmão. Eu falei, ah, coisa boa, é esse canal mesmo.
É essa aqui a fonte, esse é o lugar. Aí, meu amigão, então eu Muito comecei bom, através, além da muito fé, bom. começou a crescer daí, cara. E hoje nós estamos com um pouquinho mais de 150 mil, né, Ah, pessoas, e muito eu bom, fico muito cara. privilegiado pela presença de todos. Muito legal, Jason. Legal demais ver essa sua trajetória, como as coisas foram acontecendo e triste também pelos episódios de preconceito. Eu também já passei por maus bocados, já recebi duas ameaças de morte, mas vamos que vamos, a gente não pode desistir, porque o que a gente faz aqui tem a sua relevância. E me conta, inclusive, Uma outra uhum, coisa, quebraram o vidro do meu carro, que isso, cara? arranharam meu carro, apedrejavam minha casa, Que jogavam pedras, isso, bicho? batiam com coronhada de revólver no meu portão. Sai aqui, ô filho de Satanás. Aí Que eu é estava isso, gravando, Jason? minha vizinha de apartamento, que ficava gritando, dizendo que eu não ia gravar, eu não ia falar do Jesus dela. Então ela mandava, vai te, Fufu, Hum. vai tomar naquele lugar, seu miserável, seu covarde. Enquanto eu estava gravando, era apartamento juntinho um com o outro. Então tinha um Caraca, eco muito velho. grande no corredor dos vizinhos, aonde aquilo ecoava. O meu sonho eu tinha que ficar o tempo todo mutado, Sim, sabe? sim. Não dava para gravar. Então você vê a Nossa. perseguição, como é que era comigo, cara. E até hoje. Eu tive até que me Sim, mudar. Eu tive que me mudar de estado, para você ter uma ideia. eu também. Pastores, Não foi aqueles só por isso, pastores. mas um dos motivos foi esse. Assim, eu tive outros motivos profissionais também. Mas isso aí deu aquela empurradinha que eu precisava com a Nath. Ela estava um pouco insegura com algumas ameaças que chegaram uma época aí. Aí ela falou, cara, eu acho que isso aí é gota d'água. Vamos embora, vamos para São Paulo. E aqui estamos nós há dois E um anos. pastor chegou para mim diretamente. Olha o que eu tinha. Eu tinha um pastor que morava em frente ao meu prédio. Em frente mesmo. Quando eu saía para qualquer coisa, às vezes eu gostava de escrever, colocar uma cadeirinha de plástico lá fora. E ele, quando vinha do culto, né? Aí teve uma vez, aí ele me via lá. Aí teve uma vez que ele falou assim para mim: ele falou, olha, eu vi você entrando em uma das nossas igrejas, e você foi lá, você entrou na igreja do pastor Fulano, e isso está no nosso grupo. Agora, veja bem, se alguns dos nossos irmãozinhos, aqueles novos, olha o que ele falou para mim, Daniel, escuta bem isso, e o grande público está aí. Ele falou assim para mim, olha, presta bem atenção como foi a ameaça. Ele olhou para minha cara e falou assim para mim, olha, não tome cuidado e não vá pedir ajuda ao diabo, porque o diabo não vai lhe ajudar. Quando você for encurralado por alguns irmãozinhos que saíram de uma vida difícil e hoje estão nas nossas igrejas, que foram libertados pelo sangue de Jesus, mas não fique medroso se eles enquadrarem você e levarem você para a terra de pé junto, pelo que você está fazendo, viu? Tome cuidado, porque esses irmãozinhos estão vendo seus vídeos, estão irados. Você está mexendo com pessoas erradas na terra. Desse jeito. Aí eu fiquei assim, olhando, ele falou, e sem contar que seu endereço tá no grupo, tá? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu me mudei. Falei, bom, eu não vou pagar para ver, né, não? Quanto é O que eu vou pagar? cara que me ameaçou, um dos caras que me ameaçaram, falou que sabia onde eu morava. Se eu não tirasse um vídeo no ar, eu acordaria no inferno. Mandou foto com arma. Cara, foi uma dorzinha de cabeça. Mas é isso, a gente tem que recorrer à justiça, fazer o que está nas nossas mãos para a gente se proteger e para a gente não desencorajar, perder o entusiasmo de fazer nosso trabalho, né, Jason? Mas ainda bem, então, que você também superou essa aí e continua firme e forte, fazendo muito bem o que você faz. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!